meu filho. Graças e paz da igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço por mais uma oportunidade de estar nesse altar. E como eu sempre falo, agradeço a Deus porque eu sei que eu não sou digno, amém? De onde eu vim, não tinha condição de chegar aqui. Mas em suma, nessa noite eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 9. Enquanto você abre, eu gostaria de fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Oh Deus, que a tua presença, Pai, continue nesse lugar. Eis-me aqui, Pai, colocando-me à disposição como ferramenta, Pai, para ser usado em teu louvor, Pai, em tua glória, em tua oração, Pai. Oh Deus, que o teu nome seja glorificado, que eu diminua e que tu cresça, Pai. Que a tua presença esteja aqui, Pai, e que me sustente, Pai, para que eu possa levar a tua palavra à tua igreja, Pai. Que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Deus, ela venha servir de resposta para alguém nessa noite. Ela venha servir de edificação para a tua igreja, Pai. Oh Deus, é isso que eu te peço e te louvo em nome de Jesus, amém. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Versículo muito conhecido dos irmãos, que diz assim: todos acharam, amém? Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. Somente isso, irmão. Eu separei, tomei a audácia de dar um tema para essa mensagem, que diz: a porta ainda está aberta. Amém? E aí, por que falar de porta? O pastor tem falado sobre o Apocalipse. O pastor tem dado as aulas aqui também de soterologia. A mente me trai. Está vendo aqui que deu faltar no último aula? E tem falado muitas coisas acerca do tempo vindouro. Né? Tem falado muitas coisas acerca do tempo que há de vir, da salvação do crente. Tem falado muito sobre o Apocalipse, as testemunhas, a abertura dos selos e tudo mais. E isso tem me despertado a ler um pouco mais a Bíblia, a entender um pouco mais das coisas que ele tem explicado. Acredito que tem acontecido com os irmãos também. Eu sei que no meio da nossa correria nem sempre dá tempo, querido, mas nós devemos fazer o esforço porque vale a pena. E nesses textos que eu vim passando, eu achei uma palavra que me chamou muita atenção sempre. Porta, 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 porta. Falei, tá aí. Deus colocou no meu coração, falei, vou dar uma olhada mais a fundo, eu vou falar a respeito de porta. E eu separei algumas finalidades que a porta tem. Geralmente, para que serve uma porta? Para permitir ou para proibir o acesso. Mas uma porta também pode servir para travar alguma situação, para que aquela situação nos cause proteção. Por exemplo, eu tive a oportunidade de instalar para o nosso amigo aqui embaixo um circuito de segurança, e ele tem uma porta muito firme lá na frente, cheia de trancas, cheia de ferros, com ferros que vão a alta profundidade. E para que essa porta tão firme? Para que ela cause proteção para o estabelecimento dele. Mas ao mesmo tempo, quando nós queremos estar a sós com o Senhor, a palavra de Deus diz: entre no teu quarto, feche a tua porta. Isso se diz privacidade com o Senhor. Esse é o poder da porta nesse momento. Essa é a finalidade da porta nesse momento. E quem de nós nunca ouviu a passagem bíblica que diz que quando Deus abre uma porta e quando Deus fecha uma porta? Isso é bíblico. E foi pensando nisso,
Estou estudando um pouco a respeito disso, que eu procurei trazer uma palavra bem breve para os irmãos. E vamos falar de algumas portas que eu consegui separar sobre a ótica dos textos. E cada uma delas pode ter um impacto diferente na nossa vida. A primeira porta que nós vamos falar está nesse mesmo texto, a partir do versículo 7. Qual texto que nós estamos, irmãos? João 10, obrigado. Ajudou muito com a alegria. A partir do versículo 7 diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pasto. Perdão. Então, Cristo falou que é a porta. Quem abriu essa porta, querido? Responda para mim. Quem abriu essa porta? Deus. Deus abriu a porta que é Cristo na minha e na sua vida. E essa porta ninguém é capaz de fechar, querido. Ninguém é capaz de fechar, mas a porta que é Cristo, ela não está aberta somente na minha e na sua vida. Ela está aberta às nações. Ela está aberta a quem pode me ouvir lá do outro lado. Ela está aberta ao nosso vizinho da esquerda, ao nosso vizinho da direita, o vizinho da frente, o vizinho de trás. A quem puder nos ouvir, a quantos puderem nos ouvir, e tantas igrejas que nessa noite estão pregando, tantos e tantos evangelistas que podem estar na rua nesse momento, tantas e tantas pessoas que levam a palavra de Deus adiante. E o Senhor deixa uma instrução muito simples nesse fragmento de texto. Se alguém quiser, essa porta ela está permanentemente aberta. Se alguém quiser ir entrar, se alguém quiser, eu acho incrível essa passagem, porque ela me leva a um texto, se eu não me falha a memória, em João 1, que os discípulos de João, a dizer, André, irmão de Simão Pedro, ele vai seguir o mestre, encontra o mestre e fala: mestre, nós somos discípulos de João e queremos saber aonde o Senhor mora, aonde o Senhor habita, aonde o Senhor subsiste, aonde o Senhor descansa a sua cabeça, aonde o Senhor almoça. Nós queremos ter intimidade contigo. E o Senhor faz um simples convite: vem e vê. Vem e veja. Se você quer entrar pela porta, querido, vem e veja. Entre e veja aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Vem e veja a transformação que Ele pode fazer na sua vida, querido. Pastor, cansa de brincar, às vezes daqui de cima comigo lá embaixo. Hoje vai ser uma casa, hoje sou eu com ele aqui. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos exatamente a transformação que essa porta pode fazer. Não diminuindo quem não sabe, não diminuindo quem já tenha nascido em berço evangélico. Mas é muito importante para nós afirmar e reafirmar para quem veio do mundo a transformação, o poder que essa porta tem em nossas vidas. Porque dizem que a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poder transformador. Tão transformador que nem mesmo a ciência consegue explicar. A salvação que Cristo oferece, ela não está em A, em B, em C, em nenhum elemento, em nenhuma água, em nenhuma flor, em nenhuma fruta. A salvação que Ele oferece é Ele mesmo. Eu sou a porta. Se alguém quiser, entrará, sairá e achará pasto.
Ou seja, será alimentado, terá liberdade. Uma vez que esteja em Cristo Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E essa descrição nos dá ao Senhor uma visão da missão que Ele veio fazer na terra. Eu separei um outro texto aqui, muito conhecido dos irmãos. Acho que já tem um irmão aqui pregando esse texto, né? João 3,16. Já teve, né? Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo, todas as pessoas, todos os que foram criados à imagem de Deus, têm acesso a essa porta. Tem liberdade para ter acesso a essa porta. Mas esse texto me chamou a atenção de uma maneira diferente. Nos últimos dias, que a gente tem estudado, eu tenho pego alguns versículos intercalados, e eu achei no livro de Lucas, agora não lembro onde, acho que foi no capítulo 3, mais ou menos, que fala da genealogia. Fala da genealogia de Jesus. Só que Lucas fala uma coisa muito interessante. Ele vem traçando a genealogia praticamente invertida. E no final, ele vai falar assim, e 7, eu não lembro exatamente a ordem, mas ele fala de 7 de Adão, não, de 7 de Caim, né? Filho de Caim, me perdi. Mas ele fala de 7 de Caim, e ele fala de Adão, e ele fala que Adão de Deus. Querido, isso é muito sério que eu vou falar para você agora. O pecado também tem um poder relacionado a uma porta. O pecado tem o poder de fechar algumas portas, que eu não sei se nós teríamos condições de abrir novamente. O pecado é tão sério, que ele fechou uma porta que ninguém mais conseguiu abrir, a não ser Cristo. Que foi quando o homem caiu. Quando Adão peca, quando Adão cai, ele fecha uma porta que somente depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, ela é reaberta. Queridos, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Adão criado pelas próprias mãos de Deus, gerado por Deus. Mas peraí. Se eu gerei alguém, eu sou o pai de alguém. E aquele que foi gerado é meu filho. Então, nós podemos supor que Adão era filho de Deus. E quando ele cai, o Senhor fala que maldita será a terra por causa dele. O Senhor fecha as portas do jardim e nunca mais se abriram depois da queda do homem. Querido, o Senhor, ele fecha uma porta que somente Jesus, através da cruz, a palavra diz que através do sangue derramado na cruz do Calvário, eu e você temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus, ele abre uma porta que estava fechada, que somente o sacrifício dele poderia abrir. Somente o sacrifício de Jesus na cruz poderia abrir as portas do céu novamente para nós, as portas do Santo dos Santos novamente para nós, para que nós pudéssemos adorar, para que nós pudéssemos ter intimidade com o Pai, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus novamente. Somente o sangue do Cordeiro nos abriu essa porta. E ele diz, e ele não é uma porta qualquer. Ele não fala que ele é uma porta que te faz chegar mais próximo. Não, ele diz que ele é a porta. E essa porta, querido, como os irmãos bem sabem, eu trabalho com segurança eletrônica, não vou fazer propaganda aqui.
Mas essa porta não é uma porta de segurança. Não é uma porta de segurança. O pastor está me divulgando aqui. Essa porta não é uma porta que você precisa fazer força para entrar. Não é uma porta que você precisa se indispor, que você precisa suar, que você precisa se esforçar para entrar. Porque ela já está aberta. Ela está sempre aberta. Até o dia vindouro. E no nosso mundo, no nosso tolerante mundo, politicamente correto, muitas pessoas querem induzir, não só os que estão lá fora, mas até mesmo os que estão aqui dentro, de que todos os caminhos levam a Deus, de que todas as portas levam a Deus. Eu nunca vi mentira maior do que essa, querido. Somente uma porta leva a Deus, somente um caminho leva a Deus. E o Senhor deixou registrado na sua palavra, quando Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Ele é a única e verdadeira porta que leva a Deus. Mas não se engane pensando que a gente pode chegar nessa porta de qualquer maneira. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, no versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Querido, se todos os caminhos levam a alguma coisa, é para o inferno. São muitos caminhos por uma porta estreita, impossível de passar. Para você passar numa porta estreita, somente um caminho deve te levar a ela. E eu acho muito legal porque quando ele fala porta estreita, a gente já começa a imaginar algumas coisas. Eu começo a imaginar uma porta mais ou menos da espessura desse madeira aqui. Para mim, particularmente, vai ficar difícil. Vai ficar ruim. Eu vou sangrar, eu vou dar um jeito, eu vou ter que passar. Mas eu imagino isso, querido. Sabe por quê que eu imagino isso? Eu vou te explicar. Porque quando a gente fala de porta estreita, significa que todas as coisas que você quer carregar desse mundo, você não vai conseguir carregar. Você vai ter que deixar todas as coisas que você estava carregando na sua mão para poder passar. Ou você abre mão, ou você fica. Se você tiver algum pecado de estimação contigo, querido, ou você abre mão, ou você fica. Se você tiver algumas pessoas que você quer carregar, que elas nem querem entrar, querido, ou você abre mão, ou você fica. Não existe possibilidade. Por isso que a palavra diz que a salvação é individual. Porque ninguém consegue passar de mãos dadas com ninguém em uma porta estreita. Numa porta larga você passa com quem você quiser, querido. Mas para você passar em uma porta estreita, você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa renunciar a algumas coisas. Porque a porta não vai enlarguecer para você passar. A porta não vai enlarguecer para eu passar. Não adianta. Eu também vou precisar abrir mão de algumas coisas para passar nessa porta. E não é fácil. A vida cristã não é fácil. Se alguém fala que a vida cristã é fácil, mente. Porque deixar de fazer algumas coisas, renunciar a algumas coisas que a nossa carne grita, não é fácil. As ofertas do mundo são muitas, querido. São muitas. Mas assim como são muitas as ofertas do mundo, a palavra de Deus diz que o resultado é um só. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus ainda fala mais algumas coisas. Viver de acordo com o mundo, da forma que o mundo se apresenta para mim e para você, é viver contra Deus, é criar inimizade contra Deus.
Eu acho que essa é uma briga que eu e você não podemos comprar. Mas eu vou compartilhar algo com vocês, está lá no livro de Lucas, no capítulo 13. Lá no verso 24, diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sabe? Muitos buscam a salvação, mas buscam de qualquer jeito. Muitos buscam a salvação, mas acham que vão chegar lá, como o pastor muitas vezes fala aqui, e vão derrubar o gigante na hora que precisa ser derrubado. E não é assim. Não é assim. Salvação, para que você entre pela porta estreita, você precisa passar a vida se preparando e abrir mão de muitas coisas. De muitas coisas. De coisas até que você gostaria de ter feito e não pôde fazer. Mas nós vamos seguir. E a segunda porta que eu quero falar com os irmãos essa noite é uma porta aberta, mas que qualquer homem pode fechar. Vem comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3. No verso 8, que é a carta da igreja da Filadélfia, diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você sabe que quando eu prestei um pouco mais atenção nesse texto, que a gente passa muitas vezes desapercebido, eu lembrei da gente aqui, que é uma igreja que, como a palavra diz, tem pouca força, tem pouco número, mas que tem o prazer de guardar a palavra do Senhor. Não importa qual seja a circunstância, guardar os estatutos do Senhor, as leis do Senhor, sempre observar aquilo que as Santas Escrituras nos dizem. E o Senhor fala que essa aqui é uma oportunidade, é uma porta de serviço. A gente vai entender melhor. Essa passagem é parte da carta da igreja da Filadélfia. E o Senhor fala que colocou uma porta aberta e que os da sinagoga de Satanás e falsos crentes, eles se converterão, a maioria deles, e virão adorar naquela porta. Saiba, querido, que essa porta de ministério que foi aberta na igreja da Filadélfia, ela também pode ter sido aberta nesse lugar, nesse altar que você pode contemplar com os seus olhos. Uma porta aberta, que dependendo do tempo que Deus a conserve aberta, muitas pessoas passarão, virão e adorarão o Senhor nesse lugar. Mas não é um lugar que todo mundo deve ficar. Assim como a igreja da Filadélfia, nós estamos falando de um lugar separado por Deus, uma porta que Deus abriu em um tempo determinado. E aí eles falam que, porque eles permanecem na palavra de Deus, apesar do seu pequeno número, Deus ele deu uma porta ministerial, uma porta aberta ao serviço. Aí você vai falar assim: ué, irmão, se eu for correr o texto, eu vou ver que Deus fala que ninguém pode fechar aquela porta. Está aí no texto. Ninguém pode fechar essa porta. Sim, é verdade. Ué, irmão, mas você falou que é uma porta que o homem pode fechar? Sim. O homem pode fechar para si mesmo. O templo, a igreja, a comunhão entre os irmãos é uma porta que, se eu ficar em casa, eu fecho para mim. Eu não posso vir aqui, está repreendido no nome de Jesus, eu não posso vir aqui e fechar a igreja. Eu não posso vir aqui e pedir que os irmãos subam.
É uma porta que tem um tempo determinado para estar aberta, mas que eu posso fechar para a minha vida. Eu posso fechar a comunhão com os meus irmãos para a minha vida. Eu posso fechar a alimentação, seja diária, seja semanal, seja 2, 3 vezes na semana, da palavra de Deus para a minha vida. Essa é uma porta ministerial que Deus abriu e somente Ele pode fechar, mas você pode fechar para a sua vida, assim como eu posso fechar para a minha. E o texto diz que Cristo havia aberto uma porta ministerial para os habitantes da Filadélfia. Como disse, da sinagoga de Satanás e os falsos judeus na época, os falsos crentes, que se diziam crentes, mas não eram. Nós, eu e você, nós somos chamados ao serviço ministerial na casa do Senhor. Nós somos chamados, querido, eu e você, seja no louvor, seja na adoração, seja na pregação, seja no evangelismo, seja num simples varrer de templo. Eu já falei para vocês o quanto importante é a limpeza do templo na nossa igreja. Você sabe por quê, querido? Porque as pessoas que vêm nesse lugar, elas vêm com olhos naturais. E quando a pessoa vem com um olho natural num lugar espiritual, qualquer coisa que Satanás puder fazer para despertar a atenção dela, para impedir que ela receba aquilo que flui desse altar, ele vai fazer. É por isso que os nossos pastores sempre falam para a gente, quando a gente traz algum visitante, que a gente esteja intercedendo por ele. Quando vem alguém diferente na nossa igreja, que eu e você estejamos intercedendo por ele. Quando alguma coisa se levanta na nossa igreja, que nós estejamos intercedendo. Porque é isso que Satanás faz. E nesse ponto, nesse aspecto, a limpeza do templo, a limpeza dos utensílios da casa do Senhor é importantíssima. Porque a pessoa que vem, a primeira coisa que ela olha, esse vaso está torto, não vou ficar nessa igreja não. É assim que Satanás trabalha. Pode parecer bobeira que a gente está falando aqui, mas não é. Não é. Tenha certeza disso. E depois, quando você for perguntar se for alguém que você conheça, que você tem o hábito de conversar, você pode perceber que ela vai falar algo que foi, aos nossos olhos, ridículo. E foi aquilo que a afastou da casa de Deus. E para ilustrar esse serviço ministerial, eu separei 2 passagens aqui, mas eu não vou passar não porque a gente está correndo. Mas é lá em Mateus 28 e no livro de João 4, que fala sobre o grande mandamento e a grande comissão. É quando o Senhor deixa registrado para nós que ide por todo mundo, fazei discípulos e falar a respeito do que eu vos tenho dito, do que eu vos tenho mostrado. E esse é o nosso serviço. Nós vamos por todo mundo. Querido, se a gente sair por Anchieta, já é um bom caminho. Já é um bom lugar. Até porque está distante pra caramba de Jerusalém, né? Já é quase com o fim do mundo, né? Então, Anchieta já é um ótimo lugar para a gente ir e levar Cristo às nações. Para a gente ir e levar o Evangelho adiante. E uma vez que a gente ama a casa do Senhor, que a gente leva Cristo de alguma maneira para o nosso irmão, isso já é trabalho ministerial. Isso já é serviço ministerial. Uma vez que a gente esteja ali embaixo, varrendo uma calçada, oi irmão, bom dia, paz, tudo bem? Hoje tem culto, hein? Já é serviço ministerial. Já é sim serviço ministerial. Essa porta, Deus abre para a vida de todos também. Mas essa é uma porta que eu e você podemos fechar para a nossa vida, diferente de Cristo. Vamos para a terceira porta aqui para a gente poder correr? Uma porta fechada, que nenhum homem pode abrir. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 25. A partir do verso 10. 'Fala da parábola das virgens. Diz assim:
E tendo elas ido comprá-lo, fala do azeite, chegou o esposo, e eis que estavam e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que vem o Filho do Homem. Trata-se da porta do céu. A porta do céu é uma porta que está fechada até o dia exato que Deus abriu. A palavra diz que Jesus está às portas, mas a porta ainda não está aberta. A porta ainda não está fechada, porque só Deus sabe o dia que essa porta se abrirá. E para eu e você entrarmos, querido, somente quando nós estivermos prontos. Nem mesmo os que morreram na frente, diz a palavra, estão prontos para entrar nessas portas. Normalmente, a cultura oriental, e isso está descrito em algumas palavras, algumas parábolas, inclusive essa das virgens, elas têm o hábito de, quando fazem uma cerimônia, elas fazem sua lista de convidados, já vai testando isso aí. Elas fazem a sua lista de convidados, e depois que todos os convidados entram, as portas se fecham. Isso está descrito na parábola das virgens também. Toda vez que existe uma cerimônia oriental, isso acontece. E isso está ilustrando o que vai acontecer naquele grande dia, querido. Aquele grande dia, não vai adiantar a gente se preparar, não vai adiantar a gente orar, não vai adiantar a gente jejuar, não vai adiantar a gente abrir mão, nada adiantará, querido. Naquele grande dia, somente quem estiver pronto vai subir. E essa é uma palavra que me causa muito temor. Somente aqueles que estiverem prontos. Porque quando as portas se fecharem, nada que nós fizermos, nem toda a sabedoria que nós tivermos, nem mesmo se você souber a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, vai te fazer entrar no reino dos céus se você não for escolhido. Somente aqueles que estiverem prontos, somente aqueles que estiverem escolhidos, que estiverem aptos a entrar, aprovados a entrar no reino de Deus, somente esses entrarão no reino dos céus. E essa é uma porta que nenhum homem pode abrir, mas ela será aberta somente por um breve período de tempo. Que nós estejamos prontos para abrir essa porta, para entrar por essa porta, no dia que nós formos chamados. O pastor, falando a respeito do livro de Apocalipse, ele falou uma coisa que, sinceramente, me doeu muito ouvir. Ele fala sobre os nossos irmãos da grande tribulação. Os nossos irmãos da grande tribulação são aqueles que negaram a porta da salvação por Cristo. Negaram a porta que foi aberta por Cristo. Cristo é a porta aberta que eu e você não podemos fechar. Mas ela será fechada uma hora. Chegará um determinado momento em que essa porta, ela se fechará e não mais abrirá. E aí só vai haver, querido, uma única maneira de salvação. É derramar o seu próprio sangue, o nosso próprio sangue, como mártir. Isso me assustou muito, isso me doeu muito, porque a gente vê pessoas por aí afora, às vezes até mesmo na nossa parentela ali, que se negam a ouvir, que se negam a dar ouvidos à nossa pregação, àquilo que nós temos para falar. E é por essas pessoas que eu senti, é por essas pessoas que eu fico triste, porque são pessoas que não querem entrar pela porta aberta, e chegará o tempo que elas tentarão entrar pela porta fechada e não conseguirão.
somente com o derramar de sangue, porque elas negaram o sacrifício do Cordeiro. E ainda tem aqueles que já estiveram aqui na nossa presença, já estiveram aqui conosco e negaram a Cristo para seguir diante das coisas desse mundo. Eu separei também, está aqui no livro de 1 Coríntios, a partir do capítulo 6, uma lista de pessoas que infelizmente não entrarão por essas portas. Está em 1 Coríntios 6, a partir do verso 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você sabe que isso é muito sério. E a gente vê pessoas que, infelizmente, já estiveram adorando junto conosco. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já foi crente, que já foi da igreja e que hoje está perdido pelo mundo. Tenho certeza que você conhece alguém. Mais do que pecado, o pecado habitual, sem arrependimento, ele traz consequências muito sérias. E a maior delas, como a palavra diz, que é o salário do pecado, é a morte. Não só a morte física, mas a segunda morte, como o pastor sempre nos ensina aqui, que é a morte eterna. E para essas pessoas, nós devemos pregar cada dia mais e mais e mais, porque muito triste é o destino que tem se revelado para elas. E assim a gente chega à última porta, que é uma porta fechada, que qualquer homem pode abrir. Aí você vai falar: pô, irmão, mas você já falou de porta aberta que ninguém pode fechar, de porta aberta que a gente pode fechar, de porta fechada que ninguém pode abrir. Mas essa mensagem é para a gente? Simples, essa mensagem é para a gente. Assim como Jesus escreveu essa mensagem aos irmãos da Filadélfia, aos irmãos de tantas outras igrejas, essa mensagem ela também pode servir para a minha e para a sua vida. Ele não estava escrevendo para mim, ele estava escrevendo para a crente. E essa porta fechada, que qualquer homem pode abrir, é o nosso próprio coração. Essa é a porta mais difícil de nós abrirmos, porque a gente sempre acha que vai ser lesado, que vai ser enganado, que vai ser roubado. A gente sempre acha que no final de tudo a gente vai se magoar, a gente vai se chatear. Mas tem alguém que fala a respeito dessa porta, que eu tenho certeza que não vai te magoar. Está lá no livro de Apocalipse novamente, no capítulo 3, verso 20. Não, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus: batei e abri-se-vos-á. Hoje a mente está me traindo. Não lembro o versículo completo. Mas aqui é o contrário. Aqui Deus diz que Jesus está às portas do nosso coração. E Ele bate. Mas nós não somos obrigados a abrir. Se nós abrirmos, se alguém ouvir a sua voz atentamente, se alguém estiver disposto a ouvir a sua voz e abrir,
Ele entrará e será conosco. Ele entrará e transformará a nossa vida. Ele entrará e fará uma mudança no nosso interior. Normalmente, lá no Evangelho de Mateus seria o contrário. Seria que nós batêssemos e que as portas se abririam. Mas ele não faz invasão. Ele não faz força. Ele não faz nada. Ele só espera uma coisa de mim e de você: ouvidos atentos. Porque aqui quando ele bate a porta, ele nos dá uma livre escolha, ou como muitos chamam, um livre-arbítrio, né? De poder abrir, se eu e você quisermos abrir o nosso coração, se eu e você estivermos dispostos a tirar tudo que ele nos ordenar para tirar. Porque ele não vai entrar para fazer uma visita, ele vai entrar para fazer morada, ele vai entrar para habitar naquele lugar. Lembra dos irmãos, os discípulos de João, que foram atrás dele? Senhor, nós queremos saber aonde é que tu habitas. E ele disse: vem e vê. E a palavra diz que nunca mais eles se afastaram da presença do Senhor, que eles dormiam com o Senhor, que eles faziam suas refeições juntos do Senhor, somente quando o Senhor os mandou. Mas em todo momento, em todo momento, eles procuravam estar perto do Senhor, aprender sobre Ele, aprender os ensinamentos dEle. Essa ordem vai ser invertida por um breve momento. Ele quer entrar na porta do nosso coração. Ele quer limpar tudo aquilo que precisa ser limpo. Ele quer jogar fora tudo aquilo que precisa ser jogado fora. Mas dessa vez é Ele quem quer habitar conosco. É Ele quem pede para ter intimidade conosco. E não é porque nós somos bons, porque não somos, mas é porque Ele quer ver a minha e a sua salvação. Ele quer que eu e você estejamos com Ele naquele grande dia. E é isso que Ele faz, querido. Essa igreja, capítulo 3, deixa eu pegar aqui. Voa. É a igreja de Laodiceia. E o Senhor fala para a igreja que nem porque és quente nem és frio, porque és morno, eu tenho vontade de vomitar-te da sua boca. Poxa, querido, mas você está falando isso para os irmãos? Sim, querido, porque muitas das vezes eu e você, nós podemos nos fazer como mornos. Como a pastora já nos disse, nem do lado de lá do muro, nem do lado de cá do muro, mas em cima do muro. Só que o muro também é do diabo. Foi ele quem colocou lá. E por que a palavra de Deus diz morno, filho? No meu entendimento, é muito difícil nós agirmos na vida de quem é morno. Porque a gente não sabe se aquela pessoa, se ela está em Cristo, se ela não está em Cristo, se ela está bem, se ela está mal, a gente não sabe. A pessoa não nos permite entender em que estado ela se encontra. Eu não sei dizer se uma pessoa está, quando uma pessoa está morna, se ela precisa de oração. Eu não sei dizer quando uma pessoa está morna, se ela precisa de um ombro amigo, se ela precisa de uma palavra. Porque ela está morna. E muitas das vezes ela precisa. Então, uma pessoa morna é muito mais difícil de nós agirmos, é muito mais difícil de nós entendermos. E esse é o apelo de Jesus. Esse que estou à porta e bato. O morno não vai ouvir. Antes fosse frio ou fosse quente. Porque o quente, o crente, ele já ouve direto, já ouve de imediato. O frio, ele não ouve de jeito nenhum. Então a gente sabe o que fazer. Se a gente chega na porta de alguém que a gente sabe que está em casa e bate, querido, ou a pessoa vai nos ouvir, ou a pessoa não vai nos ouvir.
Se a pessoa não nos ouvir, a gente vai falar um pouquinho mais alto, até chegar ao ponto de gritar. Mas e se ela não quiser nos ouvir? E se elas não quiserem ouvir a Jesus? Ele não vai fazer força, ele não vai entrar pela porta. Ele só vai entrar pela porta daqueles que ouvirem. Mais do que ouvir, daqueles que o deixarem entrar, para que ele faça a transformação que precisa ser feita. E essa passagem, querido, por mais que a gente às vezes se negue a ouvir algumas coisas, ela foi escrita para uma igreja. Ela foi escrita para a igreja de Laodiceia. E muitas das vezes eu e você nos negamos a atender esse chamado. Muitas das vezes eu e você fechamos o coração por qualquer circunstância, por qualquer situação, aconteça ela dentro da igreja ou fora. Por qualquer situação, na maioria das vezes, nós fechamos o nosso coração. Normalmente, quando o Senhor quer falar a quem não é cristão, o Senhor chama, vinde a mim. Mas quando o Senhor fala, eis que estou à porta e bato, Ele é o nosso pastor. A palavra lá no início de João diz que Ele é a porta das ovelhas. Nós aprendemos que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, amém? Então, se Ele está à porta e bate, somente os que são dele vão ouvir. E aí, quando a gente fala das portas que se abriram, das portas que não podem ser fechadas, como eu falei, a mais séria dela é a do sacrifício do Cordeiro. Uma vez que Jesus derramou o seu sangue na cruz, pela minha e pela sua vida, Ele nos abre uma porta, Ele nos faz um chamado, para que nós possamos estar com Ele, para que nós entremos através do seu sacrifício. Quando Ele fala, aquele que vier a mim, aquele que entrar por essa porta, a porta que é a porta da salvação, ele entrará, sairá e encontrará pastos verdes, ou como diz a palavra, pastos verdejantes. Nós não podemos de maneira nenhuma rejeitar o sacrifício do Senhor na cruz. E eu, para fechar essa palavra, eu encontrei um texto que fala a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fala que o que matou Jesus na cruz não foram os romanos, não foram os judeus. O que matou Jesus na cruz foi a ira de Deus. A ira de Deus foi o que matou Jesus na cruz. Quando Jesus sobe naquele madeiro, já totalmente machucado, depois de passar por várias situações, dividiram as suas vestes, já tinham feito vários açoites. Alguns estudiosos falam que a dor é tão grande, traz um terror tão grande, que nenhum humano poderia suportar. Que nenhum humano poderia suportar o que ele suportou. Mas o que a ciência jamais vai poder explicar, querido, que a porta que ele abriu, quando ele subiu naquele madeiro, naquela cruz do Calvário, a porta que Deus abriu e que ninguém pode fechar, querido, ela foi aberta pela ira de Deus. A porta que Jesus abriu na cruz do Calvário era uma porta que eu e você deveríamos abrir.
Era uma porta que eu e você deveríamos abrir, que eu e você éramos os encarregados da abertura dessa porta. Porque é uma porta que só poderia ser aberta com preço de sangue. É uma porta que só poderia ser aberta com preço de sangue, porque ela pagaria todos os pecados que a fechavam. E quando ele estava naquele madeiro, quando ele estava na cruz do Calvário, ele levou o meu e o seu pecado. Aquele pecado que fez fechar as portas do paraíso. Aquele pecado que faz dia após dia o Senhor se irá. Aquele pecado cujo salário é a morte. Tudo isso que foi acumulado, a palavra diz que o cálice da ira de Deus foi derramado naquele momento. Uma ira tão grande, que eu e você não poderíamos suportar. Que eu e você jamais aguentaríamos pagar o preço do sacrifício pelo meu e pelo seu erro. Nós não conseguiríamos de maneira nenhuma abrir essa porta. Por isso que quando Deus colocou no meu coração, eu resolvi trazer essa mensagem, resolvi compartilhar isso com você. Porque, para a gente concluir aqui, nós precisamos definitivamente abrir o nosso coração, abrir as portas do nosso coração, para que o Senhor entre, para que Ele faça uma limpeza na nossa vida, uma transformação na nossa vida, para que Ele faça uma mudança genuína. Querido, mas eu já sou crente há tanto tempo. Eu e você sabemos de que tipo de mudança o Senhor precisa fazer na nossa vida. Nós precisamos abrir as portas do nosso coração, para que o Senhor possa iluminar aquilo que pode estar escuro, para que o Senhor possa definitivamente ver e limpar as nossas feridas, os nossos traumas, para que Ele possa nos deixar limpos, para que nós possamos estar prontos, para que nós possamos estar aptos, para que Ele transforme a nossa realidade, para que Ele sente a mesa conosco, para que Ele ceie conosco, para que nós possamos participar, daquele grande dia, para que nós possamos, através dele, entrar naquele grande dia, pelaquela grande porta que está fechada e abre se abrir, e dizer que valeu a pena cada sacrifício, que valeu a pena cada negação, que valeu a pena cada coisa que nós renunciamos nessa terra, que valeu a pena, querido. Abra de maneira definitiva o seu coração, deixe que Jesus entre, deixe que Jesus limpe, não importa o quanto doa, não importa o quanto você sofra, nada se compara à glória que há de vir. E que nós finalmente possamos entrar pelas portas do céu, aquelas portas que nos dão liberdade de entrar e sair e nos alimentarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sejamos prontos. Eu termino essa ministração com uma simples pergunta: as portas já estão abertas? Eu espero que essa ministração tenha abençoado a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. As aflições do tempo presente, diz Romanos, o apóstolo Paulo, não hão de se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Amém, queridos? Nada poderá impedir você, eu, nós de entrarmos por essa porta. Lembrando, porém, que lá em Sodoma e Gomorra, eu acredito que só entrou, acredito não, está na Bíblia, só a família de Noé, naquela porta daquela arca,
Desculpe, não fica. Eu estou falando que em Sodoma e Gomorra foi destruída, provavelmente existia lá também alguns que poderiam ter entrado pela porta. Ou não, irmãos? Ou não, irmãos? Amém? Quando foi destruído tudo lá. Né? E aí Deus fez a arca. E na arca ele fez só uma porta. Mas a Bíblia fala que quando Noé fecha a porta da arca por dentro, quem é que manda um anjo fechar a porta por fora? Deus. Amém? Deus mandou fechar. Então, nós não podemos deixar com que as aflições desse tempo presente, as adversidades da vida, venham nos impedir de entrarmos por esta porta, porque um dia ela fechará. Amém, queridos? Eu estou ministrando aqui, eu vou terminar, mas eu estou ministrando, eu não quero acrescentar nada na ministração do Diácono Antônio, foi muito bem explicada, amém, igreja? Muito bem explicada, mas eu estou ministrando aqui, que eu fiz uma pergunta hoje, se haverá na grande tribulação, o Evangelho será pregado, se o Evangelho vai ser pregado, se vai haver salvação. E eu disse aqui que vai haver salvação, mas quem serão salvos? Os mártires. São os mártires, que aqueles que ficarão, que não entrarão pela porta que Deus abriu através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a porta vai se fechar. Então nós, os salvos, não vão passar pela grande tribulação, porque é desta maneira que eu creio na Bíblia Sagrada, porque vai haver o arrebatamento da igreja antes. Amém, igreja? Mas vai ficar um povo que não vai entrar nessa porta. E a Bíblia fala que 2 testemunhas vão pregar o Evangelho na grande tribulação. Essas 2 testemunhas vão pregar o Evangelho. Mas só quem vai ser salvo, vai haver salvação na grande tribulação? Vai, mas só os mártires. Porque eles vão ter que derramar o sangue. Porque Jesus derramou o sangue para que a porta estivesse aberta. Através do amor. Amém, queridos? Amém. Através da misericórdia. Mas naquele dia, aqueles que ficarão, porque vão deixar as aflições do tempo presente, as adversidades, os problemas da vida, aquele momento difícil da vida, eles vão fechar a porta, não vão chegar à porta, porque tudo isso vai secar, porque a Bíblia fala que o inimigo cega o entendimento de cada um de nós. Mas, queridos, você não pode ficar para aquele dia, porque naquele dia só os mártires serão salvos, porque vai ser derramado o sangue de cada um que ficar, porque não quiseram entrar na porta pela graça, pelo amor, e vão entrar pela dor e pelo sofrimento, vão derramar o teu próprio sangue para entrar pela porta em uma outra oportunidade que Deus vai dar. Então, queridos, permaneça firme. Sua palavra pregada, essa palavra pregada para cada um de nós, isso não é uma palavra evangelística, não, é uma palavra para a igreja. Amém, queridos? Para a igreja, porque muitos ficarão naquele dia, e o dia você não sabe nem a hora. Aquelas 10 vídeos que você leu aqui, 5 ficaram, 5 entraram, mas as 5 depois, que ficaram desapercebidas, acabou o azeite, acabou a hora, muitas vezes o Espírito Santo já não age mais na tua vida, você já não sente mais a presença de Deus, e depois vai gritar, Senhor, Senhor, abre a porta, e Jesus vai falar assim, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, eles são salvos, entrarão pela porta, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém, queridos? Então que esta mensagem fique registrada no seu coração. Amém? A gente não vê um aleluia, glória a Deus, a gente não vê ninguém glorificando a Deus numa mensagem dessa, mas é uma mensagem que é necessária para a igreja. Antônio, obrigado pela mensagem, recebi a palavra, porque Jesus está voltando, Jesus está nas portas para voltar, mas assim como a arca foi fechada, por dentro e por fora, um dia tudo fechará. A oportunidade para a tua vida, você que está nos assistindo do outro lado agora, fale para a tua família, fale para os teus filhos, fale para aqueles que estão desviados do Evangelho, para eles voltarem rápido, porque Jesus está chegando e um dia a porta se fechará. A oportunidade agora, porque naquele dia você só será salvo sendo mártir. Vai haver salvação? Vai, mas quem serão salvos? Os mártires.
Amém, queridos? Glória a Deus. Só uma informação antes de nós falarmos do momento de ofertório. Você que já tem a tua semente, prepara o teu ofertório e traga a tua semente aqui. Hoje são dia 9, a gente tem nosso compromisso. Mas graças a Deus que o aluguel da igreja já está pago. Amém, igreja? Amém, igreja? O aluguel da igreja já está pago. Graças a Deus por isso. Antes de você dizimar, antes de você ofertar, o aluguel já está pago. Graças a Deus por isso. Mas eu quero informar que já nasceu o Heitor. Amém? Glória a Deus. E nós queremos profetizar, queridos. Primeiro que a Juju volte para Jesus. Amém? Que Deus faça uma obra, que ela volte para Jesus, para que crie essa criança no caminho certo, no caminho verdadeiro da palavra de Deus. E que o pai dessa criança também seja tocado poderosamente pelo poder do Espírito Santo. E também, porque não adianta só a gente ficar feliz que não é só uma criança, é importante, a gente fica. Mas é mais importante uma família criar uma criança nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? E essa é a nossa oração. Que esse garoto seja abençoado, que esse garoto seja, quem sabe, o portador da palavra de Deus para a própria família. Que através dessa criança eles possam ver o milagre de Deus, e através desse milagre, quem sabe, retornar para os caminhos do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Você que tem sua oferta, esse gosta de ofertar, mas envelope vazio, não faça isso não, vem enganar não. Ananias e Safira, capítulo 5 lá de Atos. Ele não, porque ele é inocente, né? Mas foram lá e enganaram, não deram a parte que era para dar, né? Venderam a propriedade. Alô, igreja? Venderam a propriedade, e a Bíblia fala que toda a propriedade que era vendida tinha que dar aquela parte certa, né, irmão? E Ananias e Safira ficaram coniventes um com o outro, marido e mulher. Olha para cá, igreja. Às vezes marido e mulher coniventes um com o outro, né, irmão? Eu não vou para a igreja não, eu também não vou. Não, eu não quero orar não, eu também não vou orar. Eu vou para uma farrinha, eu vou junto. Não tem que ser conivente. Por isso que a Bíblia fala, um tem que estar de pé, porque se os dois caírem, não tem uma mão para levantar, irmãos. Então quando um estiver fraco, um tem que estar forte. Esta é a palavra de Deus, por isso que Jesus juntou. Então não pode ser conivente. Ananias e Safira foram coniventes. Quando foram entregar, não entregaram o que era certo para Deus, um foi fulminado e o outro foi fulminado também. Amém, queridos? Se não fosse conivente, morria um, o outro ficava vivo. Mas foram coniventes, morreram dois. Não engane a Deus, sabe por quê? Porque Pedro falou assim, tu acabou de mentir ao Espírito Santo. Olha o que o apóstolo falou, acabaste de mentir, você não mentiu para onde? Mas você enganou o Espírito Santo de Deus. Muita gente está enganando o Espírito Santo de Deus, com aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe deu. 10ª parte não é sua, irmão. Amém, igreja? É bíblico, aquilo que Deus te entregou na sua mão, 10% não é seu, é para a obra do Senhor. Isso não é na igreja evangélica não. A igreja católica, batismo paga. Sabia que batismo paga? Lá tudo paga, casamento paga, eu faço de graça. Aí fala, mas pastor, eu sou dizimista, tem que fazer o casamento de graça. Tudo bem, mas quiser dar uma ofertinha, a gente aceita, não tem problema não. Eu recebo. Agora o padre recebe, o padre só faz casamento se for pago. E todos os irmãos da igreja católica é dizimista também. E não é? Então aqui, graças a Deus, por causa do seu dízimo, batismo de graça, casamento de graça, por causa do seu dízimo, ninguém cobra mais nada. Então vamos ser fiel para colaborar com a obra de Deus. Traga a tua semente, traga a tua oferta, e nós estaremos orando no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Vai ter o quê? Vai dar uma palavrinha? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Quem vai dar a palavrinha é a Maria Júlia? Se for o Davi, vai acabar o culto amanhã. Senhor, nós queremos te agradecer pelas ofertas e dízimos que foram entregues aqui no altar. Eu falei na parte da manhã da oferta de Abel e da oferta de Caim. A oferta de Abel gerou descendentes, chegou até Jesus, mas a oferta de Caim, a Bíblia fala que uma oferta enganosa, que não foi de coração, ela gerou homicidas e assassinos. Por isso que muitas mães depois oram para o filho, que às vezes vira um assassino e homicida.
Mas a oferta desta mãe, muitas das vezes, foi uma oferta enganosa. Mas a oferta de Abel gerou descendentes e chegou até Jesus, que através desta oferta sua, uma oferta verdadeira, não uma oferta enganosa, uma oferta consciente de saber o que está fazendo, ela possa gerar frutos não para você, mas para todos os seus descendentes. Nós abençoamos todo dizimista e todos os ofertantes no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga glórias a Deus. Amém, querido? Vem para cá. Quem é? Você? Graça e paz, igreja. Hoje, como os irmãos sabem, estamos comemorando o Dia dos Pastores. Eu gostaria de convidar o pastor Antônio Carlos e a pastora Sandra para estarem aqui no altar, recebendo uma singela homenagem com muito carinho, que os juniores não são mais crianças. Não posso chamá-los de criança, que eles brigam. Preparou para vocês. Recebam com todo carinho. Podem sentar, irmãos. Ficam à vontade. Pastores, só recebam. Vocês merecem. Amém? O nosso primeiro presente é essa linda cesta aqui. Parece que vocês se amam. Amém? Vocês devem estar se perguntando: o que nós podemos fazer com essa cesta vazia? Ela está vazia, mas nós pedimos ao Senhor Jesus que Ele a encha com a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante na vida de vocês. Então, nessa data tão especial, vamos começar enchendo ela? Que entre a banana. O Telzinho vai mostrar a banana para os irmãos e depois vai entregar para o vovô e para a vovó e vai dar um abraço bem gostoso deles. Amém? A banana, que linda é essa banana. Agora, o que será? Tenho certeza que vocês estão se perguntando, pois ela significa as bênçãos que o Senhor nos tem dado dia após dia. Ele vê o seu sofrer, mas essa é a prova que Ele nunca esquece de vocês. Pode deixar o Theo no altar, pode deixar ele bem à vontade. Pare e pense, quantas bênçãos do Senhor ganhaste no decorrer deste ano? Porque este será abençoado o homem que tem ao Senhor. Amém? Agora a próxima fruta, a melancia. A melancia ocorreu um acidentezinho com ela, mas nós estamos representando a melancia. Davi, a melancia, você põe ali do lado, ali na mesinha, pratinha, tá? Obrigada. Pode ficar aí perto dos pastores. A melancia, ela é grande, pesada, deliciosa e tem muita água. Ela significa o peso que carrega nos ombros. As águas são as lágrimas que tem derramado por nós na madrugada. Muitas das vezes, sem palavras, somente gemidos. Obrigado, pastores, porque Deus tem ouvido as suas orações e tem visto as suas lágrimas. A próxima fruta é o limão. Xiii! Essa fruta é azeda. Significa as aflições que tem passado durante este ano. E nessa hora que Deus nos coloca na posição de ajudadores e lhe diz: não temas, porque eu lhes chamei pelo teu nome e vocês são meus. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem a chama arderá em ti. Agora vamos chamar a próxima fruta, que é a uva.
também são vocês, pastores, que têm derramado muitas lágrimas. Cristo também derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. E tenho certeza que Deus lhe dará a vitória. Que me entre uma mão. Que linda essa fruta. Ganhaste essa fruta porque dentro dela existe muita semente que simboliza todas as almas que vocês ganhastes por todo esse ano. Essas almas foram os melhores presentes que vocês poderiam ganhar, porque sem dúvida o que semeaste com alegria, o que semeaste com lágrima, colheste com alegria. Agora a laranja. Além de gostosa, é uma fruta que tem uma vitamina C. Pastores, ela significa o cuidado que os senhores têm com a igreja, que Deus lhe confiou. A vitamina previne doenças e deixa o corpo saudável. Assim, pastores, é a sua igreja, pois aqui não falta a vitamina que é a palavra de Deus. Aleluia. Agora que entre a pera. Pastores, a pera é uma fruta pequena e bem cara, lembrando Jesus na cruz do Calvário, que pagou um preço muito caro para resgatar as nossas vidas do pecado. Agora que entre o melão. O melão é uma fruta que parece não ter sabor. Existem palavras que no momento parecem não ter sabor, mas no tempo certo fará o efeito. Agora que entre a caixa de lenço. Pastores, o lenço nos faz lembrar que um dia as lágrimas se findarão, pois o Senhor Jesus enxugará nos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Portanto, pastor Antônio Carlos e pastora Sandra, aqui está esse lenço, como símbolo que o Espírito Santo é o vosso consolador. Luninha, pode pegar a maçã. Pastores, nesses anos que se passaram, os senhores foram mais que amigos, pois pai e mãe, companheiros, irmãos, amorosos e compreensivos, com tantas lutas e problemas, mas não deixaram de se abalar. E é por isso que estamos aqui neste dia tão especial, para lhe agradecer por tudo e por tanto. Por isso, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Feliz Dia dos Pastores, que Deus abençoe. O Lucas vai pegar um presente representando toda a igreja, todos os irmãos. Receba esse presente com muito carinho da comunidade evangélica Geração Profética. Pastor, pode pôr em cima da cadeira. Eu vou arrumar para vocês. Queridos, vamos ficar de pé para a gente finalizar, mas eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, parabenizar a diaconisa Elane e toda a igreja que provavelmente participaram de tudo isso aí. Eu quero dizer que nós estamos aqui, às ordens, como sempre estivemos durante todos esses anos. E é uma alegria muito grande poder pastorear todos vocês. É uma honra. Eu acho que eu sou mais honrado do que vocês mesmos.
Então, para nós é uma honra termos como ovelhas aqui nesse lugar, e é uma alegria muito grande. Eu quero agradecer muito por esse momento. Lembrando que o pastor maior é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Assim como o próprio Davi, no Salmo 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu quero agradecer muito esse momento muito legal, muito agradável, honrando os pastores, que isso é de suma importância. A Bíblia fala que aqueles que honram Deus honrará, e honrar não é você só querer dar presentes e tudo mais, honrar justamente é isso, numa data comemorativa, a igreja lembrar. Então eu quero agradecer todo o corpo diaconal, as pessoas que colaboraram, e estamos muito alegres por isso, e muito obrigado por tudo. Agora eu quero saber, essa junta ser nossa mesmo ou ser removida? Ah, tá bom, graças a Deus. Fiquei mais feliz ainda. Glória a Deus. Amém. Poderia ser daquela CC de verdade, né? Não poderia não. Amém, querido? Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor. Eu quero agradecer a Deus por todos os pastores espalhados na face da terra, que têm pregado a Tua palavra, que têm evangelizado através da Tua palavra, que têm testemunhado aqueles que foram chamados para o ministério. Oh Deus, nós sabemos a grande responsabilidade, nós sabemos de tudo aquilo que nós vivemos, que nós passamos, mas sabemos também que tudo, como foi falado aqui, valeu a pena. E nós queremos te agradecer por esta igreja e dizer que nós estamos aqui às ordens da comunidade evangélica Geração Profética. Muito obrigado por esta igreja que tem colaborado, que tem nos honrado, que tem sido verdadeiros e honestos aqui nesse lugar. Que nós possamos dar continuidade a esse ministério, pregando a palavra da verdade, ensinando a palavra. Sim, meu Deus, porque o conhecimento é poder. E nós agradecemos a Deus por esta igreja. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E nós pedimos que leva-nos guardado por Ti agora, livrando do homem maligno, do homem sanguinário, do malfeitor, do acidente, do roubo, do assalto e das balas perdidas. E que o amor de Deus, o nosso pastor, a presença do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um. Somente a presença dele é que vai nos acompanhar a seguir esse caminho, que muitas vezes são de aflições, de dificuldade, mas que chegaremos e entraremos por aquela porta. Então, com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor. Deus abençoe, graça e paz.